Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vale Soluções. Hoje estamos recebendo o advogado Alexandre Ferri, presidente da empresa municipal de habitação de Campos do Jordão, que vai falar um pouco sobre a regularização dos condomínios, loteamentos naquela cidade. Alexandre, prazer estar aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério, o prazer é todo meu, é sempre muito bom estar participando de um programa aí conduzido por você. Nós sabemos que a região metropolitana do Vale, ela enfrenta um sério problema com os loteamentos irregulares. São muitos em cada município, a enormidade de loteamentos que não são regularizados, o que traz uma enorme problemática para os municípios. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre Campos do Jordão, como funciona essa empresa, que não é propriamente uma secretaria, mas é uma entidade que cuida, né, dessa parte. Exatamente, ela é uma empresa municipal de habitação, né, que tem um interesse privado, e na verdade ela foi criada na década de 80 para construir loteamentos, né? Ela fazia parceria com os proprietários das terras e fazia os loteamentos e vendia à população. Então justamente por isso que a prefeitura não tem a Secretaria de Habitação, nenhum departamento. Ela tem um departamento de habitação ligado à secretaria, mas não cuida diretamente nessas questões relacionadas à regularização, à parte de habitação. E da década de 80 para cá ela fez diversos loteamentos. Ela tinha bastante profissionais ligados à parte de construção, à parte de engenharia, então ela prestava serviço para a prefeitura. Então era uma empresa muito bem estruturada que, né, com o decorrer do tempo, ela não foi muito bem cuidada, vamos dizer assim, né? Não teve aí uma condução profissionalmente que deveria ter sido feita no passado para ela ter colhido os bons frutos até hoje, mas infelizmente ela não conseguiu. Hoje ela está sob intervenção do município, o prefeito inclusive reeditou o decreto de intervenção dela. E nós aí, fui convidado a assumir essa empresa, na qualidade de presidente interventor, para tentar apresentar um plano de ações e tentar regularizar os imóveis que ali estão hoje, que foram consolidados desde a década de 80 até hoje, que são em torno aí de 11 ou 12 loteamentos, se não me engano, e também com propostas e perspectivas de trazer unidades habitacionais para Campos do Jordão, nos mesmos modos que nós fizemos em Taubaté aí, nos últimos anos à frente da diretoria de habitação. Então é um trabalho, a gente sabe que não é um trabalho fácil, porque a gente depende do governo federal, depende do governo estadual, mas a gente aí está disposto a vencer, né, esse desafio e levar novas unidades e regularizar aqueles conjuntos habitacionais que hoje estão de uma forma irregular em Campos do Jordão. Durante o programa de hoje nós vamos falar um pouco também, no próximo bloco, sobre o tempo que você ficou em Taubaté como diretor de habitação, mas retornando à questão dessa empresa em Campos, ela tem uma parceria com a empresa ou, por exemplo, a prefeitura transfere autonomia para vocês desenvolverem os projetos objetivando essa regularização? Olha, a empresa ela tem total autonomia para desenvolver qualquer tipo de projeto relacionado à habitação, seja ele habitação, regularização fundiária, plantas populares. Então, foi a partir daí, desse convite que surgiu do prefeito do Fred, que eu fiz um plano de ação e a gente está desenvolvendo lá. Então você tem que começar por etapas que tem muita pendência. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos regularizar os imóveis da Imoab primeiro, né? Para depois atacar os imóveis do município, aqueles de interesse social. Então nós já entramos até no cartório em 2 regularizações. Até o final dessa semana eu devo entrar com mais uma regularização parcial de um loteamento grande lá com 400 unidades habitacionais. Justamente eu vou dar entrada por quadras porque eu acho que é um pouco mais... ele fica mais dinâmica a forma da regularização, em vez de eu entrar com esse loteamento na sua totalidade, ou seja, são muitos lotes, são muitos confrontantes, então eu acho que também pesa um pouco até para o próprio cartório avaliar a situação do memorial descritivo, de lote a lote, então eu vou entrar por quadras, né? Então é uma série de ações que eu estou desenvolvendo, que a empresa pode desenvolver, porque ela tem autonomia para isso, inclusive tem autonomia para firmar parceria com empresas de iniciativa privada, que isso é um segundo plano que nós vamos começar a pensar a partir do ano que vem, para que a gente possa desenvolver projetos habitacionais, se for o caso até utilizando a empresa municipal de habitação nessa parte de uma PPP, uma parceria público-privada. É um modelo saudável. Exatamente, também. Que é um modelo saudável, que você não traz mais, que você não enche mais o erário. Não vai onerar o município, né? Você não onera o município, justamente num ano aí que a gente está passando por, né, não só um ano, mas muitas, né, transformações políticas, né, transformação interna, externa, mas o desafio é esse, e eu tenho uma visão diferenciada, justamente o que eu fiz em Taubaté, é buscar recurso fora. A gente tem recurso, tem verba destinada para Minha Casa Minha Vida, tem verba destinada para o cartão reforma, tem verba destinada para regularização fundiária, você tem que saber o caminho para poder ir buscar isso no ministério correto. A partir daí tem que buscar recurso fora. Em média, o tempo do cartório
analisar os memoriais descritivos e levar adiante essa regularização? Quanto tempo se dá? Olha, a partir do momento que você dá entrada no cartório de registro de imóvel com os memoriais, com a planta, né, com todo o documento de uma forma ali completa, eles têm de 30 a 60 dias para dar uma nota devolutiva relacionada àquele requerimento que você fez. Em Taubaté, por exemplo, eu cheguei a dar entrada em uma nota devolutiva, em um requerimento, voltou uma nota devolutiva, 6 meses depois estava aprovado o loteamento. Então eu demorei 8 meses para aprovar um loteamento. A gente sabe que Campos do Jordão não tem essa peculiaridade, porque Campos do Jordão a gente tem um problema que Campos no todo é uma APA, né? Sim, que é uma área de proteção ambiental. Isso, justamente. E aí você também tem aquela restrição. Só que é uma situação que está consolidada e está irreversível. Como é que você faz? Foi o que eu expliquei para o delegado do CRI de Campos, numa conversa que eu tive com ele. Eu falei, doutor, nós só temos 2 possibilidades. Ou a gente regulariza ou a gente remaneja. Agora, onde a gente vai colocar esse pessoal? Não tem. Então, se a gente tem lei, a gente tem um cartório que tem boa vontade, tem um juiz corregedor que também está super disposto, aí Moab, então, vamos unir. E é um desafio maior, né, Alexandre? Porque uma área de APA, uma área de proteção ambiental, é uma área que, teoricamente, você não pode construir nada, né? Você tem que tomar um cuidado enorme com o meio ambiente e nós sabemos que o promotor de campos é bem rigoroso nesses termos, né? Todos os promotores, eles têm que, né, como são custos legais, são fiscais da lei, ele tem que, né, agir de acordo com a letra da lei. Só que a gente tem legislação hoje que está bem flexibilizada com relação a isso, a parte de regularização. Os promotores também querem regularizar, porque eles têm muitas ações civis públicas, tem inquérito civil transcorrendo, que nunca tem fim. Então, a partir do momento que você regularizou, tem aquela situação que já está lá há muitos anos, por exemplo, os loteamentos que foram implantados pela Emoab, são loteamentos que vieram de 80 para cá. Então, quer dizer, 30 anos depois, você já levou todo o equipamento público para lá, já tem iluminação pública, coleta de lixo, tratamento de esgoto, tem água potável, então agora é só regularizar mesmo, né? Aí o que impedia é que você não tinha um respaldo legal com relação à questão ambiental. Hoje você tem, né? Você tem inclusive uma legislação nova, né, a 13465, que veio tratar das regularizações fundiárias urbanas e que envolve regularizações em áreas de APA, né, de APP, de APA. E a Prefeitura de Campos tem órgão ambiental capacitado e tem Conselho de Meio Ambiente. Então isso facilita muito para que a gente consiga aí obter êxito nessas regularizações. O primeiro passo, então, é a regularização dos loteamentos da Emoab, correto? Exatamente, a gente vai regularizar os loteamentos da Emoab, porque como ela está em intervenção, a gente precisa sanar todas essas pendências que ela tem, tanto na parte de regularização, quanto nos débitos que ela tem ligados a outros processos que ficou no passado, de desapropriação, em que pese a Prefeitura ter assumido, né, como ela entrou como interventor, e à época o prefeito decretou que as dívidas passariam para o município, ainda há algumas pendências que é em face da Emoab e a gente precisa eliminar elas. Mas a gente vai conseguir aí, ao longo dos próximos 3 anos, colocar ela num patamar diferenciado. Muitas dívidas já foram prescritas, a gente já pediu para o Tribunal de Contas, inclusive, tirar do balancete dela para diminuir a dívida dela, e aí a gente tentar colocá-la num patamar de 0 a 0, para que a gente consiga aí ou reativar ela, ou a gente, de fato, liquidar. Vou chamar um rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar então sobre o outro passo, que seria regularizar os condomínios, os loteamentos de Campos do Jordão propriamente. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Vale Soluções de hoje recebendo o advogado Alexandre Ferri, falando um pouco sobre a regularização dos loteamentos irregulares de Campos do Jordão. A gente falava no bloco anterior sobre os loteamentos da Emoab, e o segundo passo seria a regularização dos loteamentos de Campos. São muitos, Alexandre? Olha, pelo diagnóstico que foi feito no passado, são em torno de 18 loteamentos que são necessários você estar fazendo a regularização fundiária. Esse número é muito? São poucos? É médio? Em comparação a Taubaté, é pouco. Porque ao tempo que eu estive à frente da diretoria de habitação em Taubaté, eu regularizei 47 loteamentos e deixei 12 em cartório em andamento. Então, se você for levar em consideração o número, né, de população de Taubaté, que é 300 mil, e Campos do Jordão, que é 50 mil, é um número até que significante em relação à comparação entre os municípios. Mas quase na questão de APA não tinha nenhum, né? Nenhum. O Taubaté não tinha nenhum problema com relação à parte ambiental. Tinha um imóvel ou outro, mas quando a gente encontrava alguma situação nessa, ou a gente fazia um plano, ou a gente fazia uma compensação ambiental, sempre tinha uma alternativa. Campos já é um pouco mais delicado.
A título de exemplo, você tem um bairro lá, por exemplo, que ele tem uma faixa que é uma área de risco. Então você não tem como, por exemplo, nenhum técnico vai se comprometer a assinar. Campos já tem histórico nisso, Sim, histórico negativo nesse sentido. Principalmente depois de 2000, acho que foi 2010 que deu aquele desastre lá que veio um morro abaixo lá, então foi um estrago violento. Então, o objetivo é você regularizar, mas aquela situação que tem condições de habitabilidade. A situação que está em área de risco, a gente vai fazer um destaque, né? Vai destacar ela, até a gente arrumar um plano B aí, que é novas unidades, para a gente fazer o remanejamento dessas famílias. Quando a gente fala, por exemplo, da questão de uma regularização numa área ambiental, o que é levado em consideração para que isso seja aprovado? Porque nós sabemos que, como você citou, houve uma mudança da legislação, mas também existe ainda o rigor quando se trata desse tema. Exatamente. Você tem alguns requisitos que você pode regularizar em área de preservação ambiental, desde que aquela situação esteja consolidada e irreversível, de acordo com a nova lei agora, até dezembro de 2006. Aí, além desse fator, você tem que ter, no mínimo, 3 equipamentos públicos, de acordo com a nova legislação. Então, você tem que ter água potável, tem que ter rede de esgoto e coleta de lixo e iluminação pública. Então, você tendo esses 3 requisitos, você consegue fazer. Eu não tenho esses requisitos, posso fazer? Pode. Aí vai depender de 2 fatores, 2 requisitos. Se for um loteamento de interesse social, a responsabilidade pela implementação dos equipamentos públicos é do município. Se for de interesse específico, daí a responsabilidade é dos loteadores, na inexistência dele, os moradores. Aí você tem que fazer um cronograma de obras para deixar aquilo estabelecido e pré-fixado, dizendo o seguinte, qual vai ser o prazo, quem vão ser as pessoas que vão ser responsabilizadas, e o custo disso, e qual é o tempo da conclusão dos trabalhos. Isso tem que estar constante no cronograma de obras que vai ser fixado na CRF, que é uma certidão de regularização fundiária, de acordo com a nova lei. Isso também é levado em conta o Ministério Público? Olha, a gente não leva muito em conta o Ministério Público, só vai levar quando tiver uma ação civil pública em andamento para a gente daí ou tentar um acordo, uma composição através de um termo de ajustamento de conduta, né? Ou outro mecanismo que eu até pergunto isso porque, na verdade, em alguns municípios, né, é o caso de Taubaté, o Ministério Público andou, né, cobrando do órgão municipal da prefeitura que ele tivesse um pouco mais de rigor na fiscalização de alguns loteamentos. Até tem um envolvendo uma situação ambiental séria lá em Taubaté. Por isso que eu te pergunto até. Eu acho que a prefeitura ela tem o poder de polícia para poder agir antes de consolidar o loteamento. A partir do momento que consolidou, não tem mais o que fazer, no meu entendimento. A pessoa está lá morando com a família dela, tem água, autorizaram a ligação de água, de iluminação pública e água, e o cidadão está morando, o que você vai fazer? Vai remanejar a pessoa? Eu discordo. Eu acho que a prefeitura tem que agir lá no cerne da questão, quando começou o fatiamento do loteamento, o parcelamento de forma irregular, começou a picar, a prefeitura tem que ir lá notificar, embargar, tem que autuar, tem que caminhar para o ofício, para a delegacia de polícia, indicando o responsável pelo crime de parcelamento de solo, que isso é crime, artigo 50 da lei 6766. Então, quer dizer, e se for o caso, a pessoa construiu, se ela foi notificada e mesmo assim descumpriu, faz demolir. A prefeitura pode demolir, ela tem poder de polícia para isso. O problema é que não exerce o poder de polícia. Esse é o problema. E aí a situação, quando estoura, vai em cima do coitado que já está com a casa dele fechada. É mais difícil, né? Daí é mais difícil, fica mais complicado, né? Por isso que o Ministério Público está batendo, principalmente em Taubaté, massivamente nas questões relacionadas ao parcelamento de solo irregular. Agora, a grande verdade é que todos os municípios da nossa região têm esse problema, né? Independente do tamanho, da proporção, eles sofrem com essa questão, né? Aumentou o número da população, dificilmente tem para onde crescer, né? Hoje, até essa demora também da atualização dos planos diretores municipais também acabou, de certa forma, prejudicando também essa composição. Na sua experiência, o que os municípios têm que fazer para tentar se adequar? Olha, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico e fazer um plano de ação. Eu faço isso, costumo fazer isso como metodologia. Por quê? Porque você vai fazer um diagnóstico daquela situação e ver o que é viável você fazer de uma forma imediata. Então, você sabe dos números que você tem, por exemplo, eu fiz um diagnóstico em Campos lá, peguei os subsídios que eles tinham lá e transcrevi por um plano de ação imediata para saber, olha, eu tenho isso de prioridades, né, e eu tenho isso de demanda. O que a gente tem que levar em consideração? E eu acho que todo município, né, tem que ter um plano municipal de habitação, tem que ter um plano municipal, né, do próprio plano diretor, e os dois têm que se integralizarem. Se um falar uma coisa e o outro falar outra, tem que os dois trabalhar em consonância, porque senão não funciona. E isso é exigido. Nós só conseguimos trazer o número de unidades que nós trouxemos para Taubaté porque nós fizemos um plano municipal de habitação
em acordo com o plano diretor à época, porque hoje mudou o plano diretor. Então, nós só conseguimos trazer 2.350 casas aproximadamente em virtude do plano municipal de habitação, em virtude de todo o trabalho que foi realizado, que você tem que fazer um trabalho antes, que eu sempre falei, é um trabalho de médio e longo prazo. Quando eu cheguei, o prefeito de Campos me fez o convite para assumir a presidência, eu falei, prefeito, só que é o seguinte, habitação e regularização é um trabalho a médio e longo prazo. Não adianta eu chegar aqui, o senhor me ver como uma figura de salvador da pátria. Eu não vou conseguir fazer isso. Então eu preciso de um tempo, né? Eu falei para ele, até o final do seu último ano aí. Até pelas demandas legais. Né? A gente consegue estar regularizando boa parte dela, quiçá todas, da Emoab. Agora, no município, a gente vai deixar boa parte em andamento, porque também você não tem estrutura, né, Rogério? Falta uma equipe técnica adequada, falta parte de topografia que a gente não tem. Então, a gente vai fazendo bolo com a receita caseira. Que a gente consegue. Mas, eu acho que a expectativa é que o ano que vem a gente consiga aí estar melhorando esse cenário no nosso Brasil para que a gente possa desenvolver outros projetos relacionados à paz. Nesse caso específico, a gente está falando de regularização de loteamentos que já existem, né? Agora, existe ainda o intuito, o interesse de vários construtores de construir em Campos. Eu queria que no próximo bloco você respondesse se ainda há área em Campos do Jordão para se fazer loteamento e condomínio. A gente vai para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Vale Soluções, no bloco final, hoje com a presença do advogado Alexandre Ferri. Alexandre, ainda há espaço para Campos crescer, para Campos ganhar novos empreendimentos? Olha, Rogério, ainda há. Eu ainda recentemente fiz um estudo, né? Fiz um levantamento das áreas que a gente tem ali ainda. São poucas, mas tem. Então, elas estão muito centralizadas na mão de poucos, então a gente tem que ficar fiscalizando, administrando, para ver o que a gente localiza, porque para esse novo projeto que nós temos para Campos, se eu não tiver uma área, não adianta eu ir para Brasília. Como o prefeito já marcou a primeira quinzena já de janeiro, a segunda quinzena de janeiro de 2018, eu tenho que estar com uma área pelo menos indicada que a gente possa apresentar uma proposta para o Ministério das Cidades e falar, ó, eu tenho essa área aqui, serve para vocês, dá para mandar para a equipe da engenharia da Caixa para fazer uma avaliação. E também tem outras áreas lá que a gente sabe que são poucas áreas. Pensando na Minha Casa Minha Vida. Pensando na Minha Casa Minha Vida. Mas tem outras áreas também que eu já vi que tem possibilidade de fazer uma parceria para outros, até outra faixa 2 mesmo, né? E até um loteamento, sabe, de um padrão aí que atenda, né, os próprios munícipes de Campos, mas eu acho que tem viabilidade sim. E esse diálogo, essa negociação com as autoridades ambientais, ela vai ser coesa para permitir isso? Vai. Eu acho que hoje eles estão bem flexíveis com relação à parte de ambiental, né? Principalmente numa cidade de Campos, que você tem um déficit habitacional. Nas 3 esferas, né? Você tem faixa 1, 1,5 e 2, e de 3 a 6. Então você tem. O que falta realmente é projetos, né? Interessados para poder desenvolver algum tipo de projeto lá, porque é um pouco mais complexo, justamente por o município de Campos do Jordão estar numa APA. Então eu acredito que a complexidade esteja aí, não na aprovação do projeto em si. Tem que chegar no equilíbrio, né? Mas tem que chegar no equilíbrio, porque o município também não pode ficar parado. Não tem jeito, o município tem que dar continuidade e a habitação é um direito constitucional previsto, né? No artigo 6º que a gente tem que levar em consideração a isso, e eu acho que todos estão, tanto a parte legislativa como o executivo, os judiciários estão aí unidos para poder levar a habitação para quem realmente precisa. Rapidamente, eu queria aproveitar também a sua experiência nesse bloco final para falar um pouco do tempo que você ficou como diretor de habitação em Taubaté, para falar um pouco do trabalho que foi sempre elogiado, né, por parte das autoridades, da mídia, no modo geral, da sua atuação lá. Olha, no campo da regularização fundiária, eu tenho muito orgulho de falar, porque nós fomos, a Taubaté ainda é a primeira cidade do estado de São Paulo em número de regularização fundiária. Então você pega, por exemplo, 645 municípios, né, do estado de São Paulo. Você pega 645 municípios, Taubaté está em primeiro lugar, isso é uma coisa muito gratificante que não só eu, mas isso também eu devo à minha equipe, porque eu tinha uma equipe, sabe, bem coesa, uma equipe bem unida, que realmente não media esforços para desenvolver os projetos que foram desenvolvidos. Então nós regularizamos quase 7 mil imóveis, nós regularizamos 45 conjuntos habitacionais e loteamentos irregulares, e eu deixei ainda 12 em andamento no cartório. Então, foram em torno de 57 loteamentos. A gente tinha 62, então faltava um pouquinho para acabar. Só como teve a expansão do plano, teve novo plano diretor, então teve expansão sul, aumentou para 95. Então, quer dizer, tinha mais trabalho. Só que, infelizmente, por questões alheias, né,
A gente sabe que é uma decisão do prefeito, ele decidiu mexer na equipe dele ali por uma questão política, e eu também fui convidado para ir para Campos do Jordão e assumir esse novo desafio. Na parte de habitação, eu participei da construção aí de quase 2.350 unidades, que entreguei 428 que eram da gestão anterior, do Roberto Peixoto, e mais 272 também que ele entregou no início da gestão dele, depois entregamos mais 864, agora estava previsto para entregar esse ano 832 unidades, que eu acho que vai ficar para o ano que vem. Então foi bastante... Né, teve também um detalhe importante, que foi a revitalização de vários imóveis, né, em zonas sociais complicadas do município de Taubaté, não foi? Sim, a gente fez um projeto, né, para poder fazer essa revitalização de alguns bairros de Taubaté. Não era uma pasta que ficava diretamente sob a minha supervisão, mas sim na Secretaria de Obras. A gente só indicava e fazia o diagnóstico. Então nós fizemos aí os Planados Santa Terezinha, o Santa Teresa, São Gonçalo, Jardim Morisco. Então foram vários bairros também que foram beneficiados, quase 1.500 unidades revitalizadas. E é um projeto bacana, porque você faz a revitalização, faz a regularização, entrega a documentação, quer dizer, você corta o cordão umbilical. E eu acho que é isso. A gente tem que parar com esses assistencialismos, você tem que começar a exigir um pouco. Isso que o governo fez com a mudança do Minha Casa Faixa 1 para 1,5. Então você aumentou um pouco mais, diminuiu um pouco o subsídio, mas aumentou um pouco mais a contrapartida. Que eu acho que tem que ser assim. E é isso que Campos do Jordão tem um diferenciado. Que ele fazia os loteamentos, mas ele cobrava daquele que, por menor que seja a parcela, mas ele cobrava. Sim, sim, que a pessoa tem que valorizar. Tem que assumir, não dá valor. Tem que assumir a responsabilidade e tem que valorizar, né, Rogério? Porque... Alexandre, para a gente finalizar, muitos municípios não têm na nossa região uma secretaria ou mesmo uma diretoria de habitação. Para aqueles que não constituíram, o que você deixaria de conselho para os prefeitos? Olha, principalmente, a gente sabe que eles não podem fazer nenhuma alteração porque ele tem um PPA. Então não adianta ele falar assim que vai criar uma secretaria porque ele não vai conseguir. Ele tem um plano plurianual que deixa ele engessado com relação a isso, mas que ele pense que para os próximos, né, que se ele for reeleito ou o próximo que ele for indicar, sei lá, ou o próximo que vá concorrer, que faça um plano, né, um plano de ação, principalmente criando uma secretaria, porque ela é de uma suma importância que as pessoas não têm noção. Isso tem um reflexo social, político, né, assistencial, fantástico. Eu trabalho muitos anos já na parte de habitação, principalmente na parte social, que a gente vê que é uma demanda, né, que exige, né, dos próximos prefeitos aí, novas unidades. A gente sente isso da população. E muitos municípios, como você falou, não tem esse departamento, e inclusive inviabiliza ele fazer a regularização fundiária. Então, a partir daí, se ele criar um departamento, pode ser um departamento de habitação e regularização fundiária, tem uma secretaria, um departamento de meio ambiente, que é um órgão ambiental capacitado, ele também vai conseguir fazer as regularizações muitos também não tem secretaria fundiárias. Às vezes não tem. Cria um departamento, ele pode criar, cria um departamento de habitação, entendeu? Um departamento de meio ambiente, para ele poder resolver, inclusive, as questões de aprovação de próprio loteamento dele, que às vezes ele depende de uma anuência da CETESB, sendo que se ele tivesse uma autonomia, ou até um diretor ambiental, né, ele consegue muitas vezes aprovar o projeto dele ali no próprio departamento dele e também através do conselho de meio ambiente dele, aprovando inclusive os novos projetos, os projetos de regularização fundiária e desenvolvendo a cidade. Eu acho que tem que ser por aí. Na verdade, a mentalidade tem que mudar, né? Tem que mudar. Eu acho que tem que mudar a mentalidade dos prefeitos, tem que parar com essa ideia de ser imediatista, querer fazer as coisas para um ano. Até porque não resolve. Não dá certo. É muito mal feito. É muito mal feito. Então, tem que ser assim. Tem que pensar com uma cabeça, sabe? Comecei a trabalhar há pouco tempo com o prefeito Fred de Campos e você vê que ele tem um diferencial. Ele falou assim, eu quero daqui 3 anos, não tem problema, mas vamos fazer de uma forma correta, uma forma tranquila e vamos fazer todos. E o que não deve fazer, a gente já deixa encaminhado. De maneira planejada. Que é importante se ter hoje na nossa região, que infelizmente alguns modelos de gestões a gente não encontra, não é, Alexandre? Exatamente. É que a gente fala, eu fiz, por exemplo, gerência de cidades, né, pela FAAP, então a grande maioria devia ter pelo menos uma noção dessa parte de gerência de cidades para você desenvolver o município, seja ele através de um plano, de um plano de ações, um plano diretor, enfim, para que a gente possa pensar na cidade e não só nem só daqui a 5 anos, Rogério, daqui a 30 anos, porque a cidade cresce, 20, 30, sim. Entendeu? E a população também. E a região como um todo. Isso aí. Eu quero agradecer a participação do Alexandre Ferri, que hoje esteve conosco no programa Vale Soluções. Alexandre, muito obrigado. Rogério, eu que agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição aí, quem quiser me convidar, fique à vontade. Eu vou aproveitar que você está em campo, vou subir lá para você me pagar um café. Por favor, pode ir lá que o café já está pago. Obrigado. Ponto final no programa Vale Soluções de hoje. Estaremos de volta no nosso próximo encontro. Até lá.